Galera, tudo bom? Vamos dar prosseguimento com a nossa aula de avanços tecnológicos e semana passada nós vimos sobre radiologia digital, sobre tomografia computadorizada, né, os problemas causados, três problemas, né, superposição, mesmo enegrecimento e projeção central. Vimos o início da implementação da planigrafia. A planigrafia ela passou a se tornar a tomografia computadorizada como nós conhecemos hoje, né? Falamos sobre alguns agentes da radiologia digital como o pixel, né? Os computadores. Então agora a gente vai dar prosseguimento com a parte da informação na imagem. Nós já falamos que informação na imagem, pixel é informação na imagem, né? Mas agora a gente vai ver mais coisas que a imagem pode nos fornecer de informações, né? Então aqui nós temos imagens de ressonância magnética, imagens de tomografia, o Gantry, né? A gente vai começar a falar agora sobre sistema básico, né? O que vem a ser um sistema básico, galera? A imagem está aí. Sistema básico é tudo aquilo que capta, nos ajuda a captar a imagem, né? O paciente ele vai ser introduzido no equipamento chamado de tomógrafo de Gantry, né? Gantry é a parte do portal onde o paciente ultrapassa para ser fornecidas as imagens. E aqui nós temos então ó, sistema básico, informações na imagem, sistema básico. Gantry mesa, console de comando, computador principal e câmara, né? Aí eu tenho o Gantry em inglês se chama portal, né? Sempre lembrando da área do inglês técnico, né? Tem o X-Ray Generation, que é o gerador de raio-x na imagem. Paint Table, que é a mesa, né? O Gantry. O sistema de integração de resfriamento, né? Integrated System Cooling. E nós temos também o controle de comando. Então, esse é a parte da tomografia e da ressonância também. Só que o Gantry da ressonância, ele é bem maior do que o Gantry da tomografia. Por quê? O Gantry da tomografia, o paciente ultrapassa de um lado ao outro, né? Ele passa fazendo um scanner no paciente e adquirindo imagens e informações dele e transferido para o computador. E o Gantry da ressonância, o paciente ele fica completamente no interior do Gantry, no interior do equipamento, onde nós não teremos raio-x, nós teremos bobinas, né? Bobinas transmissoras e receptoras e vai trabalhar por campo eletromagnético. Então, a gente vai falar ainda disso, mas ainda mais à frente, no começo de ressonância, a gente vai explicar o que é campo magnético, a gente vai explicar como é feita a aquisição de imagem. Então, aqui a gente dá um preparo mais fácil, né? Vamos lá, então, ver o que é Gantry, sistema básico, Gantry. É a parte do equipamento que executa propriamente o exame, né? A exploração do paciente. É instalado na sala do paciente. Possui vários componentes como emissor, detector, circuitos elétricos e eletrônicos, motores, cabos elétricos, etc. Então o que acontece? Você lembra quando nós falamos sobre gerações de CT? Né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Na primeira e segunda geração e terceira, nós trabalhamos com alguns cabos elétricos prendendo os emissores e os detectores. O que são emissores? Emissores são um tubo de raio-x comum. Ele é de uma proporção menor do que do raio-x convencional e ele fica dentro do Gantry, dentro do portal. E ele vai emitir radiação onde os detectores vão captar, fazendo um giro em volta do paciente. Então vamos lá. Possui um painel de comando não só no próprio Gantry, né?
como também na mesa, comando da mesa. Além de indicadores de posicionamentos, o laser que orienta como posicionar o paciente. Galera, a tomografia é uma área tão fácil de trabalhar. O pessoal que pinta faz um bicho de 7 cabeças, mas não precisa. Por quê? O Gantry, ele tem laser que posiciona o paciente. Como assim, Miguel? Como é que é esse posicionamento? Você posicionou o paciente deitado no mesmo de uma única posição, né? O caldo crânio caudal, né? Os pés entrando no Gantry ou a cabeça entrando no Gantry. É muito mais fácil posicionar a cabeça entrando no Gantry, porque se você for fazer um crânio, você tem os lasers que fazem o posicionamento. Ele marca um X na sua cara. Ele marca o sagital, né? E o axial e o coronal. Ele faz as 3 marcações de posicionamento anatômico do paciente para orientar como vai ser feito o exame. Ele marca ali da onde esse laser ele marca o início de exame, né? Você posiciona o paciente, o laser auxiliou. No momento que você vai iniciar o exame, esse mesmo laser já marca o início da exposição ao paciente, da exploração do paciente. Então ele marca o início e o fim, e ele faz um giro só, né? Vamos lá, continuando. É possível a inclinação, chamada tilt. Faixa de inclinação varia de equipamento para equipamento, algo em torno de menos 25 a 30 graus. O que é essa inclinação? O que é esse tilt? Se colocou o paciente dentro do Gantry. Esse Gantry, ele pode fazer inclinação positiva, né, ou negativa. Você marcou aqui, o Gantry está parado em 90 graus. A mesa está aqui. Ele pode angular para trás, né, negativamente, ou positivamente, mas só que ele tem um limite de angulação positivo. Por quê? A parte de baixo do Gantry aqui, ó, vou pegar esse lápis aqui, ó. O lápis está aqui. Eu tenho o Gantry aqui e a mesa é a marcação. O lápis é a marcação na mesa. Então, ó, minha mão é o Gantry. Eu vou angular. Estou angulando. A parte de baixo do Gantry, ele tem uma delimitação para ela não bater na mesa, nem para frente, nem para trás. Sempre tomando cuidado para você fazer essa inclinação. Por quê? Pacientes grandes, né? Você pode esmagar o paciente conforme faz a inclinação. Então tem que sempre tomar o cuidado. E você inclinou, vai inclinando, bateu no paciente, você pode matar esse paciente se continuar, tá? Então ele tem uma delimitação. E essa inclinação, ela vai ajudar a fazer os cortes. Por isso que eu falo, tomografia é um exame considerado muito importante, porque ela já faz as inclinações sem precisar fazer reconstrução. Você faz uma imagem da onde que você quer fazer, como se fosse essa aqui, ó. Nessa parte de cima, aqui, ó, tem 2 imagens nas laterais do slide. Uma de coronal, né, de sagital do paciente, e a outra de axial. Então ela pode fazer esse tipo de corte pela simples inclinação do Gantry, tá ok? Então vamos lá. Com o paciente dentro do Gantry, deve-se tomar a máxima atenção, deve-se ter máxima atenção para não esmagar o paciente. Possui uma abertura onde é introduzido o paciente, faixa de abertura de 60 a 70, né, centímetros, velocidade de rotação, faixa de 1 a 1,5 segundo, 360 graus. Ou seja, o Gantry, lá no fundo, como vocês estão vendo, né, lá no fundo, ele tem uma abertura, um círculo central. Essa abertura é na faixa de 60 a 70 centímetros, por onde o paciente
vai ser introduzido. Miguel, pode ter paciente que não passe? Tem. Porque a mesa tem limite de peso e o próprio ganho tem limite de largura. Tem muita gente, tem muitos pacientes que tem que se colocar a mão para trás, né, na posição de bala, para poder ultrapassar ali. Um paciente com volume muito alto. Então tem que se tomar sempre o cuidado, né? Aí aqui eu tenho o raio-x. Raio-x ou colimador. O raio-x e colimador. O raio-x é o emissor que está dentro do meu gantry. Aqui, ó, nós estamos vendo uma imagem de um gantry aberto. Pega-se a tampa, levanta a tampa e você vê ali o emissor de raio-x, né, o tubo de raio-x que está ali dentro, e a banana de detetores que vai captar essa radiação e transferir para o computador automaticamente para poder fazer a imagem, né? A carga térmica em um tubo de raio de CT é muito elevada, exigindo que o anodo tenha uma alta capacidade térmica. Em média, essa capacidade é superior a 2 megajoules, ou seja, 2.000 graus, acima de 2.000 graus. O tamanho do ponto focal de um tubo de CT é, em geral, próximo a 1 milímetro. Miguel, o que é ponto focal e o que é essa parte de 1 milímetro? Galera, quando vocês estão fazendo uma imagem de raio-x convencional, qual é a extremidade que você vai abrir o seu colimador no tubo? Você vai abrir nas extremidades do filme. Se eu tenho filme de 35 por 35 ou 35 por 43, eu vou abrir o meu colimador nas extremidades do filme. Largura de 35 é a altura de 43. Mas você vai utilizar a colimação. O que é colimação? É a redução da área dispersa, para que não haja fuga de radiação nem radiação dispersa. Então você fecha as laterais e a parte superior e inferior do teu ponto focal, que é o seu tubo, para que a radiação ela incida sobre as extremidades do filme, que não ocorra o direcionamento do raio-x para fora da imagem, para fora do filme. Então, isso é parte de colimação. Então, a colimação ali, você, no máximo, você fecha com 35 por 43 ou até menos um pouco. Qual o menor filme que vocês têm, que nós temos para trabalhar? Não é o 18 por 24, não é o 15 por 18. Então, esses são os menores pontos focais. Ponto focal do raio-x convencional é o 15 por 18, que é o menor filme que nós temos. Na tomografia, não. O menor ponto focal do tubo do emissor de raio-x é na base de 1 milímetro. Hoje em dia já tem menor que isso. Nós conseguimos fazer imagens com espessura de corte de menos de 1 milímetro, 0,5 milímetros, menor que 1 milímetro, de espessura e de colimação. Então, a fatia é bem trabalhada. Então, eu não tenho, como é que eu posso dizer? Eu não tenho perda da imagem dos componentes que estão dentro da imagem ou fora da imagem. Tudo está ali dentro do meu computador captado, tá ok? Então vamos lá. Ponto focal, tá, 1 milímetro. O tubo de raio-x de um CT de alta performance pode custar mais de 50 mil dólares. Galera, o tubo de raio-x é algo mais ou menos dessa largura assim, né? Dessa altura e dessa largura. O tubo de tomografia, né? Ela chega a ser menor que isso aqui. Bem menor. Vamos botar assim, a metade, ó. Isso aqui é um tubo de raio-x de tomografia, pequeno, dentro do gantry, que ele vai irradiar em volta do paciente. Um tubo desse aqui custa em torno de 50 mil dólares, né?
porque o equipamento é bem caro. Um tomógrafo hoje custa em torno de 5, 6 milhões de dólares. Um tubo de alta performance desse vai custar 50 mil dólares brincando, né? Vamos lá. Normalmente um tubo possui um sistema de resfriação integrado à carcaça do emissor, na cúpula, tá? Dentro da cúpula ali, onde que fica, dentro desse espaço onde que tá, vocês estão vendo aí do gantry aberto, eu tenho uma cúpula atrelada ao tubo que vai ajudar a resfriar esses 2.000 graus durante o exame. Então ela vai reduzir a caloria que está dentro para não atingir nenhum equipamento eletrônico que esteja dentro do gantry, tá? A colimação é feita através do console de comando, tá? São disponíveis várias espessuras e seus valores estão na faixa de 1 a 10 milímetros. Eu posso fazer imagens hoje de meio milímetro a 10 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. Faz uma comparação. Uma imagem de raio-x que você vai fazer do tórax. Qual é a medida que possui o tórax, né? Qual? A extremidade é entre os ombros, né? Fechando aqui o tórax. Então, daqui para cá, eu tenho 35 centímetros. E daqui até abaixo do pulmão, são 43 centímetros. Se eu fosse converter, né, seriam 350 milímetros por 430 milímetros. Aqui a faixa de abertura do colimador, no máximo, é 10 milímetros. Então eu faço imagens bem detalhadas. Só que 10 milímetros em tomografia é muita coisa. Muita coisa que eu digo é um espaço muito grande que você vai perder detalhamento. Então é mais fácil você trabalhar com espessuras finas, né, de 1 milímetro, 1,5 milímetro, que possa varrer a área toda sem perder informação. Você pode reconstruir uma imagem com espessura menor, reconstruir novamente mais tarde, sem precisar ter o paciente dentro do gantry, dentro do equipamento, tá ok? Então vamos lá. Aí aqui eu tenho um tubo de raio-x e colimadores, a seta está mostrando aí, né? Aí aqui eu vou para detetores. Existem dois tipos de detetores. Detetores de estado sólido, né? Detetores a gases de estado sólidos. O bloco de detetores de estado... Perdão. No bloco de detetores que trabalham com de 900 a 1.000 detetores, existem colimadores. Esses colimadores... Galera, olha só. Eu tenho colimador no tubo e tenho colimação também no meu detetor, que vai captar. Miguel, por que dois tipos de colimadores? No tubo, eu vou garantir a área que eu quero estudar. E no detetor, ele vai garantir essa espessura que eu selecionei. Eu seleciono lá, no meu tubo, 1 milímetro. Disparou a radiação em 1 milímetro. Aí nós sabemos, né? Que o tubo dispara, a colimação fecha para ir em direção ao ponto focal, correto? Então essa radiação, ela diverge desse ponto focal abrindo. Ela está abrindo, não está? Então quando chegar no detetor, esse detetor vai ter que estar com a mesma colimação que o tubo. Então ele só vai permitir entrada para estudo no detetor a mesma espessura que foi colimada no tubo. Então ela vai garantir a tua espessura de corte. Ela vai garantir aquelas informações que estão dentro daquela espessura delineada, tá? Então vamos lá. No bloco de detetores possui também um colimador. Há dois tipos de detetores. Detetores de estado sólido e detetores a gás. Detetores de estado sólido. Os cristais emitem luz quando expostos à radiação.
Acoplados a estes cristais estão os detetores de luz, que produzem um sinal elétrico proporcional à intensidade da radiação incidente. Galera, vamos falar aqui um pouquinho para trás sobre dosímetros. Dosímetros termonescentes. São os dosímetros de estado sólido, né? Que ao receber radiação eles mudam a cor. Então esses detetores partem do mesmo princípio. Eles emitem luz elétrica ao receber a radiação. Então eles vão mudando o estado e vão trabalhando ali. O que acontece com essa radiação incidente? Ela vai fazer a mudança do estado sólido do detetor. Como aqui, ó, o material mais comumente utilizado é o tungstanato de cádmio. É um material mais duro e de melhor recepção. Estes detetores são praticamente utilizados somente em CTs de quarta geração. Se lembra quando eu falei para vocês que existem o de quarta geração, existe um anel de detetores, né? Um anel de detetores que vai envolver o paciente e somente o tubo vai girar em torno do paciente. O anel vai ficar parado, inerte. Então é esse tipo de detetor que vai ser feito. Eles são muito caros porque são de estado sólido. Você tem que trocar a peça. No de estado de estado sólido, detetores a gás. O a gás, o que acontece? Você pode ter um vazamento. Então você pode preencher somente o gás dentro dos detetores. Uma ideia, um exemplo é a luz fluorescente, a lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente é uma lâmpada opaca, né? E dentro dela tem um gás. Toda vez que se acende a luz, se emite um sinal elétrico, esse gás ele vai encandecer, então ele vai acender. Se eu tiver um problema de vazamento de gás, ele não acende. Então eu tenho que abrir, retirar aquele detetor a gás, abrir, repor o gás e lacrar novamente, fazer os testes. Então fica muito mais fácil a manutenção dele, né? Vamos lá. Dando continuidade, galera. Detetores a gás são utilizados em CT de terceira geração. O gás utilizado é o xenônio. São câmaras cheias de gás e que possuem um cátodo e um anodo. Entre eles, dois terminais e aplicada uma voltagem. É o que eu estou falando para vocês da imagem da lâmpada fluorescente. Aquela lâmpada comprida, né? Tem dois terminais do lado, que seria o cátodo e o anodo. Você aplica uma tensão ali, ela vai encandecer o gás que está ali dentro e vai acender. É como o detetor a gás capta a radiação. Entenderam? Então tá. Os fótons de raio-x incidentes ionizam o gás e permitem a circulação de uma corrente elétrica que é proporcional à radiação incidente. Show. Para aumentar a eficiência na detecção dos raios-x, estas camadas são mantidas a alta pressão de 25 atm, pressão atmosférica, tá? ATM é atmosférica, pressão atmosférica. Os detetores a gás são mais estáveis que os detetores de estado sólido. Por quê? Porque se tiver uma trinca num cristal daquele, ele para de receber ali, né? Como é que eu posso dizer? Houve uma trinca no detetor, você troca todo ele para poder fazer a manutenção. Eu expliquei isso na aula passada dos detetores, nos tipos de detetores e na tomografia de geração 4. Já a gás, esse gás ele fica circulando ali dentro. De certa hora
ele encandece e capta essa radiação. De estado sólido, uma vez trincado, ele não serve mais para nada. É como se fosse uma falha ali naquela área de detecção. Aí vocês veem uma banana de detetores. Essa banana de detetores, aqui dentro, nessa imagem que está mostrando aí, ela tem aproximadamente de 700 a 1000 detetores em cada ponto aqui, onde você faz a leitura, né? Na sua extensão toda e na sua largura também tem. Então são 700 detetores que estão nessa banana, né? Ela está nessa banana aí. Então eu tenho 700 detetores de ponta a ponta, de 700 a 1000 detetores de ponta a ponta, em cada, divididos assim, ó, em posições nessa posição aqui, que são captam a irradiação incidente, tá? Aí vamos falar da mesa. A mesa é montada à frente do gantry. É onde o paciente é colocado. A mesa tem movimentos sobe e desce, entra e sai. Aí, se você falar rápido, fica meio complicado, né? Mas é assim, ó. Sobe, desce. O entrar é posicionar o paciente dentro do gantry e tirar o paciente dentro do gantry. Então, os quatro movimentos da mesa da radiologia é subir, descer. Descer para pegar o paciente, subir o paciente para a linha de exame. Posicionar o paciente dentro do gantry e retirar o paciente dentro do gantry. Então sobe, desce, entra e sai. Então, esses são os movimentos da mesa. Se o paciente for muito pesado, esse movimento de subir e descer, ele é afetado e a mesa trava. A mesa travando tem que se pegar uma barra, uma chavinha do lado que fica no compartimento ali, tirar, colocar como se fosse uma manivela, colocar, subir e descer manualmente para a mesa destravar, tá ok? Então vamos lá, mais uma. Durante a exposição do paciente, a mesa movimenta de acordo com a execução do exame. Após cada corte executado, a mesa é deslocada para o próximo corte. Assim. Posicionei o paciente na mesa. Correto? Vamos lá. Posicionei o paciente na mesa. Aqui eu tenho o gantry, né? O paciente é colocado para fazer o exame. Fez o corte. Conforme ele se movimenta, que é aquele giro de 360 graus, o paciente é movimentado para o próximo corte. Fez o corte 1, corte 2, corte 3, corte 4, corte 5, corte 6 e aí sucessivamente. No CT de terceira geração, onde eu tenho dois modelos, né, que é o Standard e o Espiral, né? O Standard é aquele Standard e Espiral. O Standard ele faz um movimento de giro em volta do paciente e para. Devido aos cabos elétricos, a mesa se posiciona e ele volta em sentido contrário, fazendo o segundo corte, né? Então a mesa tem um movimento que vai trabalhar 1 a 1. Já no espiral, como eu não tenho esses cabos prendendo, são anéis onde os detetores e o tubo são presos e eles giram livremente. Conforme o giro vai correndo 360 graus, a mesa vai se movimentando constantemente. Então, está girando, ela está entrando, fazendo os cortes todos. Esse é o tipo de exame mais rápido que tem. Tá lá. Faixa de peso suportado pela mesa, de 200 a 230 quilos, mais ou menos 10%. Né? Faixa de deslocamento vertical. Vertical, subida e descida. De 35 centímetros que ela baixa, o paciente se posiciona na mesa, sobe a mesa, e ela sobe até 1,10 m, que é a altura máxima de altura que ela tem.
E a faixa de deslocamento horizontal, que a mesa anda de um lado para o outro, é de 1,60 m a 1,80 m. Então, galera, se eu tenho um paciente de 2 metros, onde eu tenho que fazer 2 tipos de exame, como é que eu vou fazer se a mesa só tem 1,80 m? Primeiro eu faço um exame de crânio, né? Onde o paciente vai entrar crânio caudal, com a cabeça dentro do gantry. Faço o exame normal de crânio. Depois eu inverto a posição dele. Eu coloco o paciente de caldo cranial com as pés para dentro do gantry. Aí faço o exame. Agora, se eu tenho um paciente de 1,40 m, né? 1,50 m, eu não preciso mexer no paciente para fazer esse tipo de exame, cabeça e membros inferiores. Eu vou, posiciono o paciente, cabeça dentro do gantry, crânio caudal, programo todos os cortes, todo o exame de crânio. Primeiro ponto, dou um delay e programo os exames de membros inferiores. Miguel, o que é delay? É um tempo para ele poder ajustar o segundo exame. O primeiro exame é crânio, o segundo exame é membros inferiores. Então, se você dá um delay, programa tudo, aciona o tomógrafo. O tomógrafo ele vai puxar o paciente, vai fazer o exame de crânio. Ao terminar o exame de crânio, o delay ele puxa o paciente totalmente e faz o exame de membros inferiores, sem você precisar mexer no paciente. Vai estar tudo lá na memória do computador, que ele vai fazer todo o exame sozinho, tá? Aí tá aqui a mesa posicionada à frente do paciente, né? E vamos lá. Console de comando. Console de comando é o teclado, tá? Onde eu vou fazer todo tipo de ajuste que eu quero. Posicionar o paciente, fazer preparação, registrar o paciente. No raio-x convencional, nós registramos o paciente com numeradores, né? No raio-x digital, você registra o paciente diretamente no computador, onde vai sair o nome do paciente no filme já direto todas as informações do paciente. Tá? Esse é o console de comando. Vamos lá. Computador principal é a parte do equipamento onde que faz propriamente o exame, né? Você programa tudo pelo computador, aciona e ele vai fazer todos os exames, ó. É a parte do sistema onde a imagem é reconstruída e processada. Controla todo o sistema. Toda informação que o equipamento receber, né, que o tomógrafo captar, vai ser jogada para o computador principal. E ali vai ser reconstruídas as imagens. Tá ok? Então vamos lá. Mais uma. Aqui ó, câmera. É o dispositivo que converte as informações digitais de uma imagem em um filme, onde você faz o processamento da imagem digital em um filme, né? Recebeu as imagens, foi reconstruído no computador. Ali, né, por essa câmera, ela vai transmitir todas as imagens, toda a reconstrução de imagem para um filme, película ou para o papel foto. A câmera ela pode ser uma câmera convencional de um workstation que vai sensibilizar o filme de tomografia. E pode ser também uma impressora, que quando você dá o comando, ela imprime no papel foto, tá ok? Aqui nós temos os teclados utilizados em CT, né? Sistema básico também aqui, ó. Outro teclado. Aqui eu tenho todas as partes ali. Isso aí eu não vou precisar falar muito. E agora a gente vai para imagem. Né? Vamos dar só um tempinho para a gente beber uma água e já voltamos. Então, voltamos aqui agora, né, para falar sobre imagens. O que é imagem? É informação da imagem. Vocês se lembram quando nós falamos um pouco sobre computadores, de bit, byte, hardware, software,
periféricos, falamos de pixel, o que seria o pixel? O pixel seria o menor ponto de uma imagem e tudo. Mas como nós falamos sobre isso? Quem é o seu objetivo para captar essa imagem? O objetivo de eu fazer uma imagem radiográfica convencional é colocar essa imagem em um filme de película, correto? Beleza. Quem é para você o seu objetivo de fazer a imagem? Aonde você vai projetar a imagem? Então aqui na imagem digital, nós vamos falar sobre FOV, que é Field of View, né? O campo de visão. O campo de visão é a área onde eu vou projetar o meu raio-x para poder executar a imagem, que é o chamado FOV. Eu tenho a matriz, que é a tela do computador, correto? A matriz é sempre 512 por 512, ou pode ser maior, pode ser menor que 512 não tem, né? Então, o meu FOV é a área, é o objeto, meu objetivo de fazer a imagem. Quando você procura fazer uma imagem de raio-x, quais são as áreas que você faz a imagem, de fazer a imagem? Bem, eu tenho tórax, eu tenho crânio, eu tenho pelve, eu tenho joelho, eu tenho membros superiores e membros inferiores. Então, todos essas áreas que eu falei aqui agora, esses objetivos, são chamados de FOV. É o meu campo de visão onde eu vou projetar a radiação para poder formar a imagem. Então, vamos lá, FOV. Field of Viewing. Campo de visão é o diâmetro da área a ser escaneada. É a área é o diâmetro da área que será escaneada. Como é isso? Galera, eu vou fazer uma imagem de tórax. Eu quero fazer uma imagem de tórax. Qual tipo de filme eu utilizo? 35 por 43. Então, esse meu 35 por 43 vai ser a área aonde a radiação vai incidir. Então, essa área, ela vai incidir aqui, ela vai pegar as extremidades totais do filme. Vai pegar de 35 por 43. Ela vai fazer uma imagem dessa área aqui. É como você batesse uma foto. Você vai bater a foto do seu filho, da sua filha, da sua tia, da sua mãe, da sua avó, o que quer que seja. O que você vai focar para bater essa foto? A pessoa. Então, o focamento dessa área é o FOV, é o meu campo de visão da onde eu vou fazer determinada imagem. Então, vamos, exemplo. Eu quero escanear o crânio. Qual é o valor? Qual é o tamanho do crânio? Quais são as dimensões do crânio? Qual o tipo de filme que eu utilizo para fazer a imagem do crânio? Eu estou com uma imagem digital, estou com um computador. Eu não coloquei filme, não foquei em filme nenhum, não. Eu tenho a projeção na tela do computador, da minha matriz. Eu tenho a área do crânio que eu vou fazer a imagem. E eu tenho que saber mais ou menos, né, qual o tamanho do crânio. Então, aqui, a gente fala que o crânio lateral, que pega da ponta do nariz até a parte posterior do crânio, ele tem 25 centímetros. Pô, meu Miguel, como é que a gente achou esse valor? Qual o filme que você utiliza para fazer crânio? Não, 24 por 30? Ou não é o 18 por 24? Não é esse filme? Miguel. Você vai utilizá-lo em pé ou deitado? Geralmente 18 por 24 é frontal. Eu quero fazer ele lateral. Em AP. Em AP para fazer no 18 por 24.
Quando eu vou fazer um crânio lateralmente, eu deito o filme. Então eu vou ter 18 por 24. Então se aqui o filme você consegue colocar o crânio dentro de 18 por 24, tem gente que usa o 15 por 30 para não o 18 por 30 para não perder nenhum detalhe. Mas só que você tem a distância. Você pode afastar um pouco ou aproximar um pouco para melhorar a posição do filme. Então aqui, como eu utilizo o filme de 18 por 24, denominei que o meu campo de visão do crânio lateralmente é 25 centímetros. Estou me baseando pelo filme, né? Como o tórax. Qual é o meu campo de visão do tórax? Lembrando que você faz um tórax, né? Você pode fazer um tórax com 30 por 30, um 35 por 35, mas vai ficar uma senhora besteira, né? O 35 por 35, beleza, você consegue. Porque a área do campo de visão do tórax é entre os ombros, né? Abaixo da axila. Essa área aqui é a do tórax, por 43. Então eu vou fazer o meu campo de visão através da área que eu vou escaneá-lo. Se eu vou escanear um tórax lateralmente, eu vou ter que proporcionar uma imagem, um tamanho desse tórax lateralmente. Um crânio lateralmente. Um tórax frontal, eu vou usar a imagem de um tórax de 35 centímetros, a área. Pô, Miguel, mas se eu for fazer a imagem lateral do tórax, ou lateral do crânio, ou... Galera, uma vez a imagem captada do escaneamento do paciente pela tomografia, você pode reconstruir essa imagem de várias formas. Porque quando você faz uma imagem axial de um crânio ou de um tórax, você vem com todas as imagens posicionadas. O computador ele vai te dar o voxel, né? O voxel, a área da matriz, né? A área do pixel, né? Tudo isso o computador dá automaticamente. Mas essa parte aqui do voxel, né? Do FOV e voxel é o seguinte: eu tenho que descobrir qual é o valor do meu pixel. Se lembra lá atrás quando a gente falou que pixel é o menor ponto de uma imagem? Então eu sei que eu tenho 500, numa matriz eu tenho 512 pixels na horizontal e 512 pixels na vertical. Show, se lembram? Show de bola. Agora, qual o valor desse pixel? Para eu achar o valor desse pixel, eu tenho que montar uma pequena continha, uma formulazinha, aonde pixel é igual a FOV dividido por matriz. Lembrando, FOV, pixel é igual a matriz, FOV, campo de visão, dividido por matriz. Exemplo, vamos falar do crânio. Qual é o FOV do crânio? Não são 25 centímetros? Show. Vou converter para milímetro, porque pixel é em milímetro. Então, de 25 centímetros passa para ser 250 milímetros. 250 milímetros dividido pela matriz de 512. Qual é esse valor? Uma conta aí mais ou menos dá 0,49 alguma coisa. Então, aproximadamente meio milímetro. Né? Meio milímetro. Então, o pixel do campo de visão de um crânio com FOV de 250 milímetros dividido pela matriz do computador, que é 512, o meu tamanho de pixel vai ser de 0,5 milímetros. Pegaram? FOV, pixel é igual a FOV sobre matriz. Aqui embaixo está falando isso para vocês. Então vamos lá. Achamos o pixel. Achamos o valor do quadradinho. Então aqueles 512 quadradinhos que tem ali, a base dele é de meio milímetro quadrado.
Beleza? Show. Vamos lá. Agora, como achar o tamanho do pixel? A área do meu pixel. O que é a área do pixel? Galera, vocês têm um quarto em casa, né? Um cômodo da casa que você quer botar piso no chão. Como é que você calcula a quantidade de piso que você vai colocar nesse cômodo? Você não vai fazer a área desse cômodo, que é lado vezes lado? Se é lado vezes lado, é minha área do pixel. Então eu tenho meio milímetro, 0,5 milímetros na base, né? Eu tenho 0,5 milímetros na base, tenho 0,5 milímetros na altura, na outra altura. Ele é um quadrado perfeito, então ele vai ter 0,5 nas 4 linhas ali dentro. Então como é que eu vou achar essa área? Como é que eu vou achar a quantidade de informações que tem ali? Simples. A área do pixel é pixel vezes pixel. Se o meu pixel vale 0,5 milímetros, então a minha área do pixel vai ser 0,5 vezes 0,5. Lado vezes lado ao quadrado, que são 4 lados. Então, se eu tenho 0,5 vezes 0,5 dá quanto? 0,25 milímetros. Não é isso? Vezes a elevado ao quadrado. Não é assim? Isso aí. Então vamos lá. 0,5 milímetros, 0,25 ao quadrado. Então vamos lá. É cálculo apenas. É cálculo. Aí vem o voxel. Porra, Miguel, que diabos é esse voxel? Voxel é a espessura de corte. Se lembra lá que a gente pode trabalhar quando eu falei sobre cortes axiais, cortes sagitais, cortes coronais? Ela tem uma espessura que varia de 1 milímetro a 10 milímetros. Aí eu falei para vocês que hoje é de 0,5 milímetros a 10 milímetros de espessura. Então vamos botar que eu coloquei nesse exame de crânio uma espessura de 2. Vamos botar de 1 milímetro. Então eu tenho a área do pixel, que é de 0,25 milímetros quadrados, e tenho a profundidade. Se você for pegar esse corte e tirar um pixel, é uma caixinha. Né? Ela é uma caixinha. Então, se eu tenho uma caixinha, eu quero saber a quantidade de informações que vai ter ali dentro. Né? Para eu poder visualizar a imagem de uma determinada forma que eu posso saber a localização espacial de um tumor. Ah, Miguel, o que é a localização espacial? Localização espacial é um dos pontos de artefatos que vai ajudar a definir aonde está o tumor. Se ele está... que na imagem ele aparece próximo, né? Aparece um ponto aqui. Aí se você for lateral, ele aparece assim. Mas você não sabe se ele está assim, muito próximo, se ele está enviesado. Então, se você tem uma imagem, uma vista frontal e uma lateral, falta só a superior para você fazer uma imagem tridimensional, 3D. Então é isso que essa conta aqui vai te falar, que o voxel vai te dar a imagem tridimensional, né, 3D. Então o que acontece? Se eu tenho espessura de 1, a minha área, eu vou achar o voxel da seguinte forma. Área do pixel vezes espessura de corte. Se a minha área do pixel foi de 0,25 milímetros quadrados e a minha espessura é de 1 milímetro, qual vai ser a minha quantidade de informações dentro do meu voxel? Para me saber a imagem de 3D. Vai ser 0,25 milímetros quadrados vezes 1, onde o voxel vai ser
0,25 milímetros cúbicos, porque eu estou somando o quadrado da área mais a profundidade da imagem. Então, eu tenho ali 0,25 milímetros cúbicos de informação, aonde eu posso pegar uma imagem, como esse mouse aqui, ó, né? Eu tenho essa imagem aqui normal, ó. Eu tenho uma imagem frontal, tenho uma imagem lateral e vou ter uma imagem superior. Então eu tenho uma imagem 3D. Na realidade ela está assim. Aí eu posso fazer o quê? Se eu tenho uma imagem, um tumor visto de frente, eu não sei a profundidade que ele está. Aí eu tenho uma imagem lateral, ele vai me dar a parte onde está onde o tumor vai estar presencial. Ele vai estar de frente, né? De lado. Aí só falta a imagem de cima, superior, que ela pode estar assim, ó. Ela está aqui na lateral, mas ela pode estar assim, ó, enviesada. Aí você consegue localizar o tumor tridimensionalmente. Entenderam? Aí tá lá, o voxel. É o elemento de volume do paciente. Voxel é o produto da área do pixel e a espessura de corte. Aí nós vemos aqui, ó, na próxima imagem aqui. Isso aqui é um quadrado, tá vendo? Vocês têm um quadradinho aqui e uma espessura. Daqui vocês vão conseguir achar aonde está localizado o tumor, tá vendo? Ó? Matriz 512, um voxel, que é lateralmente, ó, tá vendo? Voxel lateral, e pixel é frontal, tá ok? Ó? A matriz tá ali, ó. A matriz é sempre 512. Aí aqui o meu FOV aqui já mudou para um FOV de tórax de 35 centímetros e espessura de corte de 2. Então aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, fazer esse cálculo aqui, ó, né? Ó, tamanho do pixel. Tamanho do pixel. Pixel é igual a FOV sobre tamanho da matriz. Se são 350 milímetros, lá aquele exemplo anterior, né? FOV de 35 centímetros, aqui eu já transformei ele em milímetros. 35 milímetros dividido por 512 é igual a 0,7. Achei meu tamanho de pixel. Então, cada basezinha dessa aqui, ela equivale a um pixel. Essa base aqui, ó, cada quadradinho desse tem uma base em altura de pixel de 0,7 milímetros. É o valor que está ali dentro. Então vamos lá de novo, aqui, ó. Tamanho do pixel, né, é igual a FOV, que é o meu campo de visão, sobre o tamanho da matriz. A matriz não é 512, meu FOV não é 35, então eu vou transformar 35 em 350, dividir o 350 por 512 e vou achar 0,7 milímetros. Isso já estou aproximando, né? Então vamos lá. A área do pixel é pixel vezes pixel, né? 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49. Aí você pode aproximar para 0,50 milímetros quadrados. Aí tem o volume do voxel. A espessura é 2 milímetros, correto? Correto. Marcado lá atrás, né? Tá marcado aqui, ó, 2 milímetros de espessura, né? Aí aqui eu vou. Volume do voxel, 2 milímetros. A espessura do corte, 2 milímetros, vezes a área do pixel. Aqui, ó, 0,49 milímetros quadrados vezes 2 dá 0,98, aproximadamente 1 milímetro cúbico. Que eu vou somar os expoentes cúbico e normal. Milímetro tem 1 e quadrado tem 2 em cima. Então, 2 mais 1, 3. Então, agora eu vou pedir para vocês calcular, né,
A espessura, a largura do pixel é igual a... Ó, tô dando as informações. Largura do pixel é igual a 0,5 milímetros. Correto? A altura do pixel 0,5 milímetros. A largura de corte, que é a espessura de corte, é igual a 1 milímetro. Qual a área do pixel? E qual o volume do voxel? Simples. Você vai pegar 0,5 vezes 0,5, que é igual a 0,25. Na realidade, eu até dei esse exemplo agora para vocês. 0,25 vezes 1, que é igual a 0,25 milímetros quadrados. Beleza? Vamos lá agora também aqui, ó. Galera, essa parte que eu acabei de explicar para vocês é importante saber porque cai em concurso. O que é pixel, o que é voxel, o que é FOV. Isso tudo cai em concurso. Mas isso, vocês não precisam se preocupar em calcular. O computador faz isso automaticamente. Ele tem essa função de fazer isso automaticamente, tá? Agora, vamos falar de valores HU. O que são valores de HU? O coeficiente de atenuação relativa, M, é normalmente expresso em Hounsfield Units, HU. Também conhecido como número de CT, número de tomografia. Control Tomography. Computer Tomography, perdão, não é Control Tomography. Computer Tomography. Agora, eu te pergunto assim, o que é número de CT? Quem é Hounsfield Units? Hounsfield foi o engenheiro britânico que fundou, que inventou o equipamento tomógrafo baseado na planigrafia. Ele comentou que se você faz 180 graus na planigrafia, absorvendo imagens diretamente em um único filme, por que não fazer 360 graus numa imagem digital, onde você pode ir separando quem é quem? Então, Hounsfield, ele criou essa unidade para diferenciar os órgãos. Porque com equipamento digital, com computador, eu consigo distinguir mais de 10 tons de cinza. A olho nu, nós só conseguimos distinguir 10 tons, né? Você tem absolutamente certeza que você tem a camisa cinza, cinza clara, prata, preta, marrom e por aí vai, ao olho nu. Mas se eu mudar uma granulação, vamos botar assim, eu tenho uma tonalidade de cinza aqui, que ela em média está marcando 50 tons, 50 unidades de cinza. Aí eu tenho uma camisa ao lado que está com uma tonalidade a mais. Em vez de estar com 50, ela está com 51. A olho nu você consegue distinguir? Não consegue. Você vai ter que ter a ajuda de um computador. Então, para isso, foi criada essa unidade de CT, né? Que é para diferenciar os órgãos. Aí está aqui, ó. HU é igual a massa X menos HN, né, igual a M mais. Aí tá aqui, ó. Como regra geral, K, 1000 para que o valor da unidade da água seja 0 e que HU do ar seja menos 1000, a figura abaixo mostra típicos valores de HU para diversos tecidos. Vamos lá. Essa é a escala HU, tá? Eu passei uma apostila para vocês, se eu não passei ainda, me passem um zap que eu passo para vocês essa apostilazinha básica aí de tomografia que tem essa escala Hounsfield, tá? Então aqui ele diz, ó, uma variação excedente para o número de CT vai de menos 1000 a 3000 tons, onde a variação dela é de 4000 tons. Eu tenho de 0 a 3000 tons de cinza claro, entre o cinza normal, mediano, para branco.
E do cinza mediano para menos 1000, para preto, eu tenho outra contagem de imagens, tá vendo? Eu tenho vários daqui que vocês vão analisando aí como, como, como informação, tá? Vamos lá. Agora aqui, ó, vamos falar sobre janelas. O que é um janelamento? O que o que é janela e como se fazer uma janela? Simples. Galera, eu tenho dois tipos de janela. Eu tenho uma informação onde eu posso manipular a imagem através do computador para ela se tornar muito escura ou muito clara. Aí eu vou ter janelamento para mediastino ou para pulmão. Por que janela para mediastino e janela para pulmão? Quando eu falo em janelamento para mediastino, é para eu visualizar toda a parte dura da imagem. Ou seja, eu escureço a imagem, eu faço um contraste escurecendo a imagem para que todas as informações referentes a cartilagens e ossos apareçam na minha imagem. E quando eu faço um janelamento para pulmão, eu clareio a imagem e aonde for informações para pulmão, parênquima são órgãos, né? Que vão diferenciar, ele vai me dar uma tonalidade de cinza com preto, que vai variar esses valores de HU, tá? Então vamos lá. A informação de uma imagem CT está na faixa de menos 1000 a 3000 tons de cinza, ou seja, HU. Valores de CT. A radiação que alcança os detetores é convertida em níveis de cinza mostrados em um monitor. Sobre condições normais, o trabalhador pode-se distinguir gradulações na faixa dos 30 HU, mais ou menos 10. Então o usuário poderia nunca conseguir distinguir os 4000 tons de cinza, com certeza. O técnico não vai conseguir diferenciar a olho nu os 4000 tons de cinza. Vai ter órgãos que vão ter, tipo, nós temos órgãos duplos, né? Nós temos 2 rins, 2 pulmões, 2 ovários, 2 gônadas, 2 olhos e por aí vai. Então, os rins e os pulmões, eles são idênticos? Não. Nós somos seres humanos de única comparação. Você é único. Você não tem o mesmo padrão que o outro. Você parece que tem. É próximo, é quase compatível. Não existe gêmeos idênticos. Não existe essa parte, meu rim esquerdo é igual ao meu rim direito. Não é. Ele tem uma variação mínima onde nós não conseguimos distinguir. Tanto que para transplantados, o transplantado tem que tomar remédio para ser compatível com o rim doador. Ai, meu Deus do céu. Deve ser compatível com o doador. Então, para ser compatível, ele tem que tomar remédios para não haver a rejeição. Até mesmo irmãos. Então, tem que tomar porque um órgão não funciona. A tendência é funcionar bem sem rejeição, mas mesmo assim, esse paciente tem que tomar medicação para evitar a rejeição. Beleza? Então, a gente não consegue visualizar, diferenciar somente com a ajuda do computador. Então, o usuário nunca conseguiria distinguir os 4000 tons de cinza. Né? Já falei isso. Com a intenção de mostrar pequenas diferenças de absorção, a chamada janela de imagem window, é usada somente para uma parte de toda escala de CT é selecionada. Escala de CT
escala de CT de imagem é selecionada. Me perdi aqui, pessoal, só rapidinho. Tá. É selecionada. É distribuída sobre todos os valores de cinza entre o branco e o preto. Mesmo pequenas diferenças de absorção dentro da janela selecionada não são mostradas em diferentes tonalidades de cinza. Com isso, todos os valores abaixo da janela será mostrado como preto e aí os valores acima da janela serão mostrados como branco, né? Dando prosseguimento. Com a posição e a largura da janela podem ser alterados a gosto. Muitas questões médicas diferentes podem ser respondidas através da mesma imagem, dependendo da janela selecionada. Resumo. Como o poder discriminatório do olho, se nunca é em uma faixa de tonalidades de cinza, temos que adaptar a imagem da região a explorar de modo que aproveitem o máximo as informações registradas. A imagem se caracteriza especialmente por dois parâmetros: a largura de janela de estudo e a das densidades. Quanto mais reduzidas, maior será a discriminação de densidade. E a posição da janela, que deve ser aproximadamente o valor da densidade média dos órgãos de interesse. Ou seja, nós vamos janelar de acordo com o que nós queremos visualizar. Se eu quero visualizar pulmão, a minha densidade é maior, porque o pulmão é só regiões de densidade média baixa, né? No pulmão eu tenho o quê? Eu tenho ar. Qual a densidade do ar? 0, menos 1000. Então vai aparecer em tonalidade preta. Aí você começa a subir essa densidade, você começa a ver aquela membrana em volta do preto do ar, que se chama o pulmão. Aí vai aumentando a densidade e a tonalidade. E por aí vai. Aí eu tenho uma imagem referente a isso, né? Exemplos de janelas, né? Eu tenho acima mais escuro a janela para mediastino e aqui mais em branco, né? Eu tenho a janela do pulmão, base pulmão. Olha só, galera. Observe essas duas imagens que está na tela. Veja como que na imagem mais enegrecida, né, mais fechada no contraste, o pulmão aparece tranquilo e a parte que mais se destaca são a parte dos arcos costais, da vértebra e por aí vai, mediastino. Agora, se eu fizer a imagem ao contrário, botar ela mais em branco, mais clara, né, vocês notem que a parte mais densa ela vai ficar totalmente distorcida. E você só vai ver o que é de densidade. Tipo, os alvéolos pulmonares, em mais incidência, o pulmão em si. Então essa é uma dica para janelamento. Tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. Qualidade de imagem. O que interfere qualidade de imagem? Qualidade de imagem é tudo aquilo que vai degradar a imagem na hora de ser analisada, né? Eu tenho contraste. Se você contrastar demais a janela, a imagem, você pode ter um problema, né? Você pode prejudicar a imagem. Tem um contraste. Vocês vão lendo aí, tem introdução, né? Eu tenho o ruído. O que é um ruído dentro de uma imagem? São movimentos involuntários do corpo. Todo movimento involuntário do corpo pode causar um ruído. Exemplo,
movimentos peristálticos de respiração, cólicas, fome, aquela famosa não sei o que, aquele barulhinho que faz no estômago quando você está com fome, isso é um ruído. Se na hora do exame você estiver tendo isso que você não consegue controlar, são movimentos involuntários do corpo, isso vai causar uma degradação da imagem, tá? Eu tenho ruído, eu tenho resolução espacial. Resolução espacial é onde fica localizado esses movimentos, tá? A resolução espacial é a capacidade de discriminação entre dois objetos adjacentes. É dado em LP por centímetro, linhas pares por centímetro. Eu tenho fígado próximo do estômago. Você tem aquela contração de dor de fome, ou mulheres que têm contrações de menstruação, né? Isso vai aparecer durante uma imagem. Então pode ser resolução espacial. É dado como resolução espacial. Vamos lá. Artefatos. O que são artefatos? Artefato é tudo aquilo que degrada a imagem, né? Restos de alimentos do corpo, piercing, objetos que estão fora de local. Exemplo, brinco. Brinco é um artefato. Cordão é um artefato. Só que esses artefatos, você pode pedir o paciente para removê-los. Já restos de alimentos no estômago, né, podem causar um artefato de grande intensidade, porque ele pode ser confundido com um tumor. Porque ao injetar contraste, esse contraste ele vai aumentar a densidade desses restos de alimento e vai causar um problema sério, né? Assim como artefatos de volume parcial, né? O computador dá a cada voxel, cada espessura de corte, um valor de densidade média. Se a espessura de corte é grande o suficiente, de forma que possam existir dentro deste corte ossos e ar, então o valor atribuído não é exato, porque você não tem um valor exato para ossos e ar, né? A solução para esse problema é redução da espessura de corte. Você tem que, reduzindo a espessura, você pode retirar da mesma imagem esses dois tipos de problemas, como ossos e ar. Você pode reduzir mais ainda. Você pode reduzir a 1 milímetro, 0,5 milímetros, isso não vai te dar problema nenhum, né? Vamos lá. Endurecimento da radiação. O que é o endurecimento da radiação? É produzido nas regiões onde tem concentração de ossos. Abrilhantamentos podem ser amenizados com alteração de parâmetros de scan, né? Artefatos metálicos. O endurecimento é aqui. Vamos botar assim um exemplo. Eu tenho tendinite, né? Nós sabemos que tendinite é uma inflamação dos tendões e é a base de parênquima, né? São partes moles que vão ali endurecer. Se você tomar remédio contra a tendinite, essa inflamação ela vai acabar se endurecendo dentro do corpo humano. Ela para de doer porque ela foi endurecida com os remédios. Então, esse tipo de endurecimento da imagem é quando a radiação bate naquele ponto ali e você não sabe o que é. Ele vai endurecer mais ainda. Aí eu tenho os artefatos metálicos dentro do corpo humano. Já falei que artefatos metálicos fora são piercings, brincos, óculos, cordão, vários outros. Agora, os internos, que artefato metálico é interno, ele pode causar um abrilhantamento da imagem. Como assim, Miguel?
A radiação ela pode bater sobre esse objeto metálico e espalhar a radiação, como se fosse um flash. Isso vai degradar a imagem também, tá? Agora, pessoas têm que informar. Eu tenho um clipe cirúrgico. Tá, eu tenho... Você faz uma cirurgia, você fecha com clipe cirúrgico. Aquilo é metálico. Então a radiação, quando bater ali, vai causar um brilhantamento. Vamos lá. Ocorrem artefatos metálicos, ocorrem artefatos devido a movimentos. Ocorrem devido à movimentação, ao movimento dos órgãos ou do próprio paciente. Produzem artefatos brilhantes ou escuros. Galera, quando você vai fazer uma imagem de tórax, você pede o paciente para encher o peito de ar e prender, né? Quando ele enche o peito de ar, ele vai deslocar os órgãos internos à disposição que ele está enchendo o pulmão. O paciente pode ter esse tipo de problema de movimento quando ele enche o peito de ar e aí fica soltando o ar momentaneamente. Isso vai causar uma degradação à imagem. Ou quando o paciente se mexe. Você pede para ele ficar parado e ele se mexe. Então, isso são tudo artefatos devido à movimentação, né? Aí agora eu venho o sistema, calibração. Ocorre devido ao equipamento não estar corretamente calibrado. Devem ser feitas comprovações de calibração. Galera, conforme o uso, o tomógrafo é aquele equipamento que no final do plantão ele se desliga e no início do plantão você tem que ligar. Só que quando você liga um tomógrafo, ele faz certas calibragens. Ele vai fazer testes internamente para medir todas as espessuras e todos os pontos de calibração internos. Isso tem que ser feito constantemente, todo dia. Isso aí, esse sistema degrada a imagem também, tá? Aí fica mais difícil de trabalhar a imagem. Então, galera, nós chegamos aqui ao nosso final da aula, né? Semana que vem eu vou vir já com um pouco de tomografia de ressonância, né? E vou passar uns questionários para vocês de tomografia e ressonância. A tomografia e a ressonância, elas andam juntas, tá? São exames muito parecidos, sendo que uma trabalha com radiação X e a outra trabalha com radiofrequência, com campo magnético, tá? Uma é para visualização de parte óssea, a outra para visualização de partes moles. Parte moles para ressonância e parte óssea para tomografia. Sendo que uma complementa a outra, tá? Você faz uma imagem, quando você tem um jogador de futebol, costuma ter muito isso. Ele tem um problema no tornozelo. Torceu o tornozelo. Então ele vai fazer um estudo na tomografia para ver se houve alguma fissura de algum osso e fazer uma tomografia para ver se tem algum estiramento muscular, tá? Na próxima aula a gente completa, tá? E fiquem à vontade para tirar as dúvidas comigo, tá? Pelo meu zap, pelo meu e-mail, tá? Um abraço a todos e tenham uma boa semana. Tá ok? Um abraço.